Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem? Bom, faltam 10 jogos para o fim do campeonato e eu achei que seria de bom tom fazer um vídeo falando aí sobre o que a gente fez ultimamente e projetar esses 10 jogos finais. E aí eu fiz uma coisa aqui que eu fiz tipo 10 pontos importantes para falar sobre os últimos 10 jogos. Não vou falar necessariamente dos adversários, mas de processos interessantes, na minha opinião, e fazer uma análise geral, assim, do elenco, do time e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Então, começar de trás para frente. A gente perdeu pro Manchester City, se vocês não lembram, foi desagradável. A gente não jogou muito bem naquele dia, na verdade. Foi um jogo atípico, porque assim, eu acho que foi o único jogo grande do ano que o Arsenal não compareceu, não estava num bom dia, né? E aí, bom, tem uma série de fatores para os quais isso é importante. É bom lembrar que a maioria dos nossos grandes jogos nós fizemos com o Gabriel Jesus, com exceção dos jogos de janeiro, né, contra Tottenham e Manchester United. E o Tottenham não foi exatamente um grande jogo, no sentido de que o Arsenal dominou completamente um adversário muito inferior. Isso não é tipo clubismo. O Tottenham é um time hoje muito inferior ao Arsenal. E contra o United, o substituto do Jesus foi a estrela do jogo, né? O Nketiah, naquele dia em particular, jogou pra cacete, foi o melhor em campo. Ele não repetiria isso, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas ele não repetiria isso posteriormente, mas naquele momento ali ele foi muito importante. Então, vamos lá. A gente perdeu. E aí a lógica era imaginar, putz, agora esse time jovem, agora o Arsenal vai arsenar, vai deixar para trás, o City já é líder, já era, o título acabou hoje. E a gente foi lá, emendou 6 vitórias consecutivas e estamos hoje 8 pontos na liderança. Obviamente o City ainda tem um jogo a mais a fazer, né? Mas digamos que nós temos aí uma vantagem técnica de 5 pontos. Pode encarar como você quiser. Mas, de qualquer forma, estamos com a mesma vantagem que estávamos quando o Gabriel Jesus se lesionou, quando o nosso principal jogador se machucou. Então, quando a gente diz que o Arsenal não tem elenco ou tem muitas limitações, isso não é bem verdade, porque se fosse, a gente teria completamente ruído, como inclusive muita gente acreditou que ia acontecer quando foi descoberto que o Jesus passaria 3 meses fora. Passou até um pouco mais, 3 meses e meio fora. Então, o elenco não é tão ruim assim. Então, mas por que o elenco não é tão ruim assim? Aí chega o nosso primeiro ponto. A janela de janeiro foi fundamental para a manutenção do nosso ritmo. Eu não gosto do Jorginho. Eu falei e deixei isso muito claro no dia que eu fiz um vídeo sobre isso. Tá aqui, tá salvo aí. Eu não gosto do Jorginho, eu acho ele um baita de um chorão e a personalidade dele fora de campo me incomoda. Ele tem um futebol muito metronômico, um excelente passe, mas ele tem a velocidade de uma geleira. Né? Ele parece uma coisa muito lenta. Assim. Ele de fato não consegue cobrir os laterais, ele não consegue ajudar os zagueiros na recomposição. É de fato, tipo, existe um gap muito grande dele pro Partey. Mas assim, ele é muito melhor que o Sambi. E ele é muito melhor que o Onene. Então, assim, ele acaba que ele permite que a gente tire o Partey por 20 minutos aqui, por 15 minutos ali, e preserve as pernas desse homem, que a gente teve que até mandar um fisioterapeuta de babá para fazer uma massagem 24 horas por dia nas pernas dele, para não ter nenhum risco de lesão. Agora que ele está com a seleção de Gana. Né? Gana tá com um treinador novo, o treinador ele é inglês, ele é um cara ligado ao Tottenham, não lembro o nome dele agora. Isso deve ter facilitado um pouco essa interação. E acho que existe uma compreensão geral de que, embora a seleção seja importante, é, especialmente para o setup da seleção, a saúde do jogador é mais importante nesse momento. E eles estavam dispostos a falar: não, você vem, você faz um trabalho específico com ele que você já está fazendo, você preserva
a capacidade física dele e a gente usa ele da forma que a gente puder. Eu não sei nem se o Partey vai jogar os 2 jogos. Talvez ele não jogue. Talvez ele jogue só 45 minutos, enfim. Deve ter algum acordo nesse sentido, porque essa data FIFA decide muito pouco, né? Então, assim, e mais do que o Jorginho ser esse utilitário ali, uma forma da gente ter como preservar o Partey, e eu acho que o clube também pensou que poderia ir mais longe na Europa League, que é um outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco. A contratação do Trossard foi fundamental, porque o Trossard é um jogador muito inteligente, muito versátil e tá rendendo demais de centroavante, demais. Ele fez quando o Ed começou a, digamos, retornar à média, o time estava cheio de problemas. O Martinelli não estava rendendo, o Xhaka estava horroroso, o próprio Zinchenko não estava jogando bem, o lado esquerdo do time estava completamente parado. Por quê? Porque no esquema do Arteta, o Gabriel Jesus, originalmente, a movimentação dele era muito importante para que aquele setor funcionasse. Porque se você fica estático dentro da área, você não permite que o Xhaka infiltre como centroavante, você não permite que o Martinelli infiltre como centroavante, você não permite que o Zinchenko inverta de forma segura, porque o Xhaka pode rodar para fora, porque o Martinelli inverteu para centroavante. Você gera uma série de problemas de segurança defensiva, especialmente de qualidade ofensiva. Isso coincidiu com a renovação do Martinelli e com a acusação de que ele estava só esperando um dinheiro para parar de jogar bola, como qualquer outro mercenário. E o que era ridículo, era obviamente tática a questão. Tipo, claramente o Nketiah, apesar de ter suas qualidades, tem um defeito muito grande. Ele é um jogador muito estático de área. Ele não é um cara que saiba buscar jogo com qualidade, ele não é um cara que consegue construir jogo fora da área, não é a característica dele. Ele tem limitações muito óbvias. E a introdução do Trossard fez o time funcionar magicamente. Pau. E ele conseguiu já algumas assistências, acho que 6 pelo Arsenal, e um gol. Ótima contratação. Foi barato, foi o tipo de jogador que a gente precisava, não é jovem demais, mas não é velho demais, tá no pico da carreira dele, com 28, 29 anos, ainda deve render mais uns bons 2 anos aí pra gente. Foi uma contratação maravilhosa. E ela foi muito melhor do que se a gente tivesse contratado o Mykhailo Mudryk, porque a gente teria gasto uma fábula por um jogador que é muito menos versátil, ele só consegue jogar na esquerda e que não tem nenhuma adaptação à Premier League. Então focar em adaptação à Premier League foi fundamental da parte do clube. O que me faz pensar que, meu Deus, não é possível que eles estivessem entre esses 2 jogadores, porque eles são completamente diferentes em características, experiência, aptidão ao jogo físico da Premier League, enfim. Me faz pensar que, sei lá, eu acho que o Mudryk talvez tenha sido, sei lá, uma grande forma de fazer lá o dono do Chelsea gastar dinheiro, o Todd Bowley gastar dinheiro. Perdão. Porque não encaixa. São jogadores muito distintos. E essa versatilidade do Trossard é muito boa, porque nós temos agora 4 atacantes titulares, basicamente. Saka, Martinelli, Jesus e o Trossard, que pode jogar em qualquer uma dessas posições e rodar esses jogadores, para eles não ficarem cansados demais. Porque, por exemplo, o Smith Rowe não permitiu que a gente rodasse muito, porque ele basicamente não jogou e só agora está conseguindo jogar. Jogou aí pelo Sub-21 da Inglaterra, jogou bem, parece que está com o corpo melhor e tal. Mas assim, você percebe que para um jogo mais intenso, que, pô, seleção Sub-21 é um melzinho, né? É outro nível de intensidade. Mas no nível Premier League ele não tá legal. O Fábio Vieira, que foi contratado, que poderia ser uma opção pro Saka, mas ele está sendo majoritariamente usado na posição do Xhaka, é onde o Arteta quer, onde quer adaptar o jogador, então ele tem jogado muito pouco aberto, que não permite que o Saka jogue, descanse basicamente. O Saka, ele precisa jogar sempre e assim, ele é um cara que, enfim, é sensacional, mas, né, enfim, tudo tem limite. Então essa contratação do Trossard, eu acho que ela foi fundamental para o time estar onde está, e eu acho que ainda vai ser muito importante. Mas, né,
emendando nesse ponto, ponto 2 é que o Gabriel Jesus voltou. E é muito louco você imaginar que o nosso principal atacante na temporada tem 5 gols pelo Arsenal. Mas a forma como ele domina aquele setor do campo, fisicamente, mesmo sendo uma pessoa de uma estatura limitada, é muito, muito diferente comparado ao Trossard. Ele, de fato, briga com os zagueiros. Uma coisa que o Trossard não consegue fazer. Ele não tem essa capacidade física. Então, e ele tem mais controle de bola, melhor passe e tal. Então, acho que quando a volta dele é fundamental para esses últimos 10 jogos. Porque um Gabriel Jesus bem permite que a gente tenha uma qualidade geral de jogo muito maior. O nosso volume de jogo vai ser maior, nossa criatividade vai ser melhor. E por mais que eu duvide, sinceramente, que ele vai chegar a 10 gols, seria fantástico se ele chegasse. Se ele chegasse a 10 gols, provavelmente significaria que a gente está fazendo muito gol em muito jogo. A gente está realmente macetando aquele saldo para tentar qualquer tipo de vantagem contra o City na tabela, e isso é fundamental. E essas últimas 6 vitórias pós-City nos deram muito saldo de gols. Foram vitórias, em geral, generosas, inclusive a última. Mas o retorno do Gabriel Jesus é completamente essencial para um time que quer ser campeão, porque ele é o nosso principal jogador, ele é o líder técnico do elenco, ele é um cara muito respeitado e ele é um cara decisivo. Em vários títulos do Manchester City, ele fez temporadas discretas que ele rendeu muito na fase final. Isso é uma característica do jogador. O cara, na hora do nervoso, na hora que as pessoas estão, não sei o que, ele decide. Ele decidiu um título pro Manchester City, eu não lembro se na temporada passada ou na retrasada, no 1-0 em Stamford Bridge contra o City, que ele foi lá e fez o único gol da partida, um belo gol, assim, sabe? Ele é um cara que, por mais que na seleção brasileira não seja decisivo, no histórico de clube dele, ele é um cara decisivo. Então, ter um cara desse voltando pro seu time é bom. E ter opções, a capacidade de ter o Trossard no banco é muito bom. Porque se qualquer um dos 3 da frente não estiver num dia inspirado, você tira ele e coloca um cara de um nível alto. Você não precisa ficar dependendo do milagre do Nelson, de saber se o Smith Rowe está sem muleta no dia, de meio que improvisar o Fábio Vieira. O Fábio Vieira não é um jogador de lado de campo do ponto de vista de características, né? Ele não é um atacante, ele é um cara que fisicamente, meu Deus do céu, é muito fácil de tirar ele da bola. Não é o ideal. Então, a volta de Jesus é fundamental. A gente passa para o ponto 3. Além de ter voltado o nosso principal atacante, nós só temos a Premier League para nos preocupar. São 10 jogos. E o time, de fato, pode encarar isso como 10 finais, porque são 10 jogos em 9 semanas. A gente só vai ter que dobrar quarta-feira uma vez, até o final da temporada. Então, o time vai jogar descansado, podendo focar taticamente no adversário, se preparar com calma em quase todos os jogos. E isso faz muita diferença. Especialmente porque o nosso elenco não é tão grande. Tem aí uns 15 jogadores que a gente confia. E depois disso começa a virar Deus nos acuda, por exemplo. E eu espero que o Saliba tenha dado um miguezinho nas costas e esteja 100%. Se não pro Leeds, descansa ele contra o Leeds. Contra o Liverpool ele tem que jogar. Porque contra o Leeds eu acho que o Holding segura a marimba. Mas contra o Liverpool a gente precisa de Saliba. Sabe? E não tem como não usar Saliba e Gabriel em todos os jogos. Porque eles são uma dupla de zaga muito boa. E eu fico indignado quando falam mal do Gabriel, porque não percebem a dificuldade que é o papel dele em campo. O Kiwior foi muito mal naquele jogo contra o Sporting, lá em Portugal, especialmente porque ele nunca jogou daquele jeito. Ele nunca jogou com um lateral esquerdo que vai embora pro meio campo e fala: valeu, irmão, cobre aí pra mim. Cobre o quê? Não, cobre tudo. O Gabriel Magalhães, ele cobre metade do campo. Do meio da linha da marca do pênalti pra esquerda até a linha de fundo, é com ele. Sozinho. Ele que se vire. Isso é muito difícil de fazer. Porque você tem que estar no lugar certo o tempo todo. Você não pode dar bote errado. Você tem que estar pensando na linha de impedimento. É uma função extremamente difícil que o Gabriel faz. E ele tem o físico, o mental para fazer. E ele é um jogador muito bom. Muito bom. Muito melhor do que dão crédito para ele.
O que ele está fazendo nessa temporada é impressionante. Fora que você vê que ele é claramente uma pessoa extremamente emotiva e que levanta o moral da galera. Inclusive, ele tem uma relação muito engraçada com o Saliba, a qual o próprio Arteta se refere como casamento deles. Porque eles são uma dupla que é super amiga, super junta, super próxima e tem personalidades completamente diferentes. Então eles de fato são um casal das antigas, assim, aqueles casamento meio arrumado. Que as pessoas não 100% combinam, mas elas se viram de alguma forma. Porque é o que tem pra hoje. Então essa dedicação exclusiva do Arsenal, ela permite com que a gente preserve a nossa espinha dorsal e que ela tenha mais chance da gente contar com ela em mais jogos. A gente não é um time que troca pouco jogador à toa. É porque o que tem pra trocar é pouco confiável. O Tomiyasu não joga mais a temporada, não fez uma grande temporada, a gente vai falar sobre isso quando a temporada acabar, mas é um jogador de qualidade. Tierney tem jogado pouco, mas eu acho que ele é um jogador de qualidade. Ele tem jogado pouco porque ele é muito diferente do Zinchenko e não é de interesse do Arteta ficar mexendo nisso, na estrutura do time. Aí tem o Trossard, show. Tem o Fábio Vieira no lugar do Xhaka em vários jogos foi bem, mas ele é um cara meio irregular, mas dá pra contar. Smith Rowe não dá pra contar porque ele fisicamente não é contável, mas tecnicamente eu acho ele bom. Jorginho, give or take também, né? Uma coisa meio assim. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do adversário, do dia, da circunstância. E meio que acabou, sabe? O nosso time não tem tanta disponibilidade assim de um elenco de qualidade. O Arsenal não pode se dar o luxo que o Manchester City tem de, por exemplo, permitir que o Mahrez jogue 25 jogos por temporada e esteja sempre na melhor forma técnica e tática e psicológica. O cara tá tranquilo, tá relaxado, e chega no jogo e destrói. O Arsenal não tem essa capacidade, porque se ele tirar o seu Mahrez, que é o Saka, de posição, não de qualidade, a gente não tem o, sei lá, o Phil Foden, a gente não tem o Grealish, a gente tem o Nelson, tá ligado? Então, assim, a gente tem que repetir nossos times mais, isso cansa a gente mais, então a gente só ter 10 jogos é fundamental pra gente. O quarto ponto que eu queria destacar são o fenômeno que são Saka e Martinelli. Você tem noção que esses caras são sub-23? E os dois têm mais de 10 gols pela Premier League. Saka tem mais de 10 gols e 10 assistências, tá com 12 gols e 10 assistências. O Martinelli tem 13 gols e 2 assistências, se não me engano, mas ele é o jogador mais azarado em assistência da Premier League. Explico. O expected assists, o que significa aqui? Os passes que ele deu para as pessoas, tudo, fazer gol, geraram um expected goals. Tipo, o cara botou o cara em posição de fazer um gol e o cara chutou e ele perdeu o gol. Aí isso conta para uma estatística chamada expected assists, que é a qualidade, que meio que mede a qualidade do passe, a capacidade do jogador colocar o seu companheiro em posições perigosas de gol. Né? Na real, é isso. A expected assist do Martinelli, se eu não me engano, já está em mais de 7. E ele só tem 2 assistências. Então, ele é um cara, entre aspas, azarado nesse sentido. Que os passes que ele dá são para atacantes incompetentes. Boa parte desses passes foram para o Gabriel Jesus naquela fase tenebrosa que ele estava antes da lesão, que ele não fazia gol de jeito nenhum. Mas, enfim. Ambos os jogadores são fenômenos. E esses 2 fenômenos jogam pra gente, renovaram o contrato, embora o Saka não tenha sido anunciado. Quando o Ornstein e o Fabrício Romano confirmam separadamente uma coisa, eu tendo a acreditar que ela é verdade. Então eu acredito que o Saka já renovou o contrato. Enfim. E vão estar com a gente por muitos anos. Eles são absolutos fenômenos do futebol. Os caras estão com uma produtividade nível Salah e Mané no auge, sendo sub-23. É surreal. E o Saka é um cara que não pega banco. Não tem reserva pra ele. Ele tem que jogar todos os jogos. E ele consegue render. E você vê que tem alguns jogos que ele é mais discreto porque ele tem uma capacidade. Tipo, um cara tem 20 anos de idade, 21 anos de idade. E ele tem a capacidade de descansar durante os jogos. Ele sabe a hora de correr, a hora de parar, a hora de tocar pro lado. Como se fosse um veterano. É um negócio impressionante. O Saka é impressionante. Assim, o cara consegue jogar de lateral esquerdo. Ele joga onde você quiser. Saca? Saliba machucou, vamos botar de zagueiro. Se ele vai ter um bom jogo, sabe? É surreal. Saka é um fenômeno. O Martinelli, ele é um cara muito explosivo. Quando ele acertar aquela finalização dele correndo, parar de ser
Às vezes ele tenta fazer demais, eu acho. Mas isso é uma coisa, um ajuste fino, tá ligado? Ele é um jogador fenomenal também. Lidou muito bem com a perda do pênalti, né? Porque a primeira coisa que ele fez no jogo seguinte foi abrir o placar. E com o pé trocado, deixando o zagueiro na saudade. Enfim, ter esses dois jogadores nessa história é fantástico. Eu adoro os dois. E assim, o Arsenal se deu muito bem nessa história. O quinto ponto, vamos falar um pouco da tabela, do que nos aguarda. Nós temos uma tabela razoavelmente desafiadora. Ela tem 3 pontos principais, e os 3 pontos são fora de casa. A gente tem jogos contra o Newcastle fora de casa, Liverpool fora de casa e City fora de casa. Liverpool é o jogo segundo depois da volta da data FIFA. Então, primeiro o Liverpool vai a Manchester jogar contra o City e depois joga contra a gente em casa. Então, o Liverpool tem uma certa capacidade de decidir o campeonato. Porque se eles voltam dessa data FIFA muito bem e esmagam o City, sei lá, que seja por 1-0, não me importa, que eles ganham do City. Só que eles ganham num jogo épico, que eles se cansam, eles se desgastam. E o Liverpool é um time meio... Nessa temporada tem sido bem gangorra, né? Tem jogos que eles são fenomenais e tem jogos que eles são, tipo, toscos. E você nunca sabe o que você vai encontrar. Ele é tipo aquele saco de pipoca rosa, que você sabe que tem umas 15 que são doces e o resto é tudo isopor. Esse é o Liverpool dessa temporada. Você pode pegar isopor, você pode pegar um negocinho muito doce, nunca se sabe. Eu espero que eles estejam o mais puro isopor contra a gente, mas que eles estejam o mais puro docinho contra o City. Isso é perfeitamente plausível, tanto de um lado quanto pro outro. Eles podem estar inspiradíssimos contra a gente e um lixo contra o City, e vice-versa. Nunca se sabe. Mas acho que toda essa história da corrupção do City e tal é uma coisa que pega eles de forma muito pessoal, porque eles poderiam ter, sei lá, 5 Premier League se não fosse toda essa maracutaia do City. Eles vão jogar com certo ódio no coração. Esse é meu palpite, essa é minha torcida. Isso é tudo de uma vez só. Eles podem decidir o campeonato, porque se eles de fato ganham do City, a gente ganha deles, a gente abre 11 pontos, 8 pontos líquidos, e aí o City com Champions League vai começar a pegar o Bayern, que trocou de técnico, e o Tuchel é um cara que, bicho, você pode falar o que você quiser dos times do Tuchel. Os times deles são um porre de jogar contra, Imagina aquele time com ala, o Cancelo vai ser um dos alas, ou vai ser um dos zagueiros que virar, vai ser um inferno jogar contra o time dele. Inclusive, um pequeno adendo, que semana pro Nagelsmann, né? Ele perdeu o emprego e perdeu a mulher. A mulher pediu divórcio no dia seguinte que ele perdeu o emprego no Bayern. Tipo, alguma coisa estava muito ruim na vida dele, muito errada. Enfim, mas isso não é problema do Arsenal. Isso vai virar eu ia fazer uma ponte pra outra coisa, mas acho que ficou um pouco indelicado. Vamos continuar falando dos jogos. Obviamente, City fora de casa é fundamental, a gente não pode perder esse jogo. A gente não precisa ganhar. Porque a gente tem 5 pontos de vantagem. Se a gente empatar, tá show. E o City tem sido muito forte dentro de casa. Vai ser um jogo muito, muito difícil, obviamente. Agora, Newcastle away, eu vou botar um grande asterisco. Eu não assisti o documentário lá da Amazon do Arsenal, porque eu acho aquilo... O conceito daquilo é meio bagaceira. Porque tá ligado o experimento do Schrödinger? Que o gato tá morto e tá vivo ao mesmo tempo na caixa, e a gente descobre quando a gente observa. Então, de certa forma, eu acho que a gente está vendo ali comportamento de Schrödinger. Porque no momento que você coloca o observador, você coloca a câmera, você muda drasticamente o comportamento daquelas pessoas. Então, eu acho que nada daquilo é exatamente autêntico, então não tem por que eu me balizar muito naquilo. Mas assim, tem coisa que não dá pra fingir. E a cara de bunda dos jogadores depois da derrota pro Newcastle, que foi um videozinho que rodou aí pelas internets, e eu vi em 2, 3 minutos, que o Arteta só fala, bicho, vocês foram, tipo, lixão, que cocô de performance, todo mundo estava patético, seus vermes, sabe? Cara, aquilo ali dói. E aquilo ali ficou na cabeça dos caras. E esse ano tem o mesmo jogo, na mesma época, e agora tem que ganhar pra ser campeão, não é pra pegar top 4. É pra, entrar na história do clube. Eu acho que esse jogo é muito importante e, ao mesmo tempo, é um dos que eu tenho menos preocupação que o Arsenal vai aparecer e vai entregar. Porque, primeiro, que é muito ódio no coração junto. Segundo, que o Newcastle tá numa decadência bem acentuada depois de meados de janeiro, assim. Dá pra ver que meio que o projeto do
Caramba, do técnico deles, esqueci. Que era do Bournemouth. Enfim, esse cara aí chegou meio que no limite. E não temos muito pra onde ir. E eles têm, enfim, algumas limitações de elenco. A galera que tava rendendo muito, mas assim, muito além da expectativa, não tá rendendo tanto mais. Sei lá, eu não acho que o Newcastle seja tão assustador quanto foi no começo da temporada. Se fosse, sei lá, na 10ª rodada pegar eles fora de casa, eu estaria muito mais preocupado. Eu acho que é um jogo desses disparado mais acessível das pedreiras, né? Não considero o City em casa uma pedreira, Chelsea em casa uma pedreira. Acho que a gente tem a obrigação de patrolar o time do Chelsea. O Chelsea não é um time bom, o técnico está perdido, o Graham Potter está perdido. Tem ido pra mídia falar palavrões para mostrar que é um cara durão. Assim, tá perdido no personagem. Eu não me preocupo muito com esse jogo do Chelsea. E aí, em geral, os jogos em casa não me preocupam porque o Arsenal, de alguma forma, muito pouco explicado pela ciência ainda, que é o meu 6º ponto, virou... Cara, o jogo em casa do Arsenal virou uma fortaleza. A torcida canta o jogo inteiro, faz barulho o jogo inteiro. Parece estádio sul-americano. O que está acontecendo? Não sei, mas aconteceu. Na verdade, eu sei o que aconteceu, agora eu vou explicar. Uma das coisas que foi identificada naquela campanha lá atrás do We Care, Do You, que a torcida fez contra os donos, uma coisa foi, cara, a média de idade da torcida está muito alta. E assim, via de regra, pessoas de meia idade não são famosas por criarem torcidas organizadas muito barulhentas. Você não vai ver os coroas, a barra brava dos coroas. Não tem. E a média de idade, se eu não me engano, a média de idade do frequentador do Emirates era 48 anos de idade, alguma coisa assim. E eles viram que, isso estava destruindo a fanbase do clube, porque se tornou uma coisa muito inacessível. E a pandemia trouxe uma oportunidade, que foi de resetar os créditos para fora de jogo fora de casa, que é o sistema de créditos se acumula ao longo de 5 anos. Então, tipo assim, basicamente você entra num clubinho que só se você dentro daquele clubinho você consegue os ingressos. E como eles resetaram isso na pandemia, ficou muito acessível para qualquer pessoa que quisesse. E jogos fora de casa são muito mais baratos, porque eles são tabelados por 30 libras. Enquanto um jogo de casa do Arsenal pode custar 60, 70 libras o ingresso. Então, assim, é tipo metade do preço. Qualquer pessoa conseguia ir para jogos away até dentro de Londres, sem muita dificuldade. Você conseguia ir pro jogo do Fulham, do Palace, do Chelsea, do tal. Tottenham é um pouco mais difícil por questões logísticas também, né? Porque é um jogo que pau canta e tem que ter escolta policial, e muita gente não tá afim de fazer isso, mas em geral ficou mais fácil ir pros jogos. E aí eles perceberam que, cara, a gente tem que dar um jeito de trazer isso pro jogo dentro de casa. E eles criaram um sistema de subsídio cruzado dos ingressos da torcida. Os ingressos estão ficando mais caros se você é maior de 26 anos. Se você é menor de 26 anos, os ingressos estão muito mais baratos, porque eles querem que você vá para o estádio. E eles permitiram que as pessoas se organizem em blocos dentro ali da North Bank para cantar, para levar instrumento, fazer barulho, então isso mudou bastante. A galera do Ashburton Army que tá puxando isso, que é tipo meio que uma torcida organizada, que mudou completamente a forma como o Emirates né? Basicamente. Se tornou um estádio hostil para o adversário, o que é muito bom. Isso faz diferença pra cacete. O meu 7º ponto, e acho que é o último ponto tipo, específico, depois eu vou falar em generalidade sobre setores do time. Eu acredito que essa pausa vai ser muito boa para o nosso staff técnico trabalhar. Eu acho que o Arteta mostrou um staff muito tecnicamente competente. Os dois auxiliares dele, o Stevenberg e o Steve Round, você vê que eles passam o jogo inteiro conversando com o Arteta, sugerindo coisas e falando com os jogadores. Eles são caras muito ativos, eles têm muita liberdade. O Arteta parece ter uma estrutura técnica muito horizontalizada, no sentido de que ele dá muita autonomia para os caras fazerem o que eles acreditam, obviamente dentro de um pré-combinado. E os caras têm essa liberdade e o time tende a melhorar muito quando eles têm tempo para trabalhar. E esses 15 dias parados eu acho que vão ser fundamentais para corrigir uma coisa que era uma fortaleza do time e virou um defeito nas últimas 10 rodadas. Que é, principalmente, mas vou falar de outras coisas, da bola parada defensiva.
e também da ofensiva. A gente tem feito menos gols de bola parada do que a gente estava fazendo no começo da temporada, e a gente tem tomado gol pra cacete de bola parada, mas pra cacete, assim, tipo, completamente inaceitável. Inclusive o jogo contra o Palace a gente toma um gol de bola parada. Bobo. Um escanteio que a bola bate, sei lá, no peito do centroavante e de alguma forma a gente não consegue afastar. Tá errado. E o Andres Jover, ele é um cara bom. Nikola Jover, desculpa. O Nikola Jover é um cara muito competente. A gente tirou ele a peso de ouro do City por um motivo. E aí ele, de fato... E o Arteta explicou, cara, é um bagulho que a gente não corre, a gente não tem tempo de fazer, refinar, dá 1 hora de treino, dá treino de vídeo, ir pro campo, vai vídeo, vai campo, vai vídeo, vai campo. Pra poder mostrar o incremento do posicionamento e tal, a gente não tem tempo pra fazer isso. Agora na pausa FIFA a gente tem 15 dias pra fazer isso. E eu espero que a gente consiga corrigir pelo menos a bola parada defensiva e pra gente correr menos riscos. Outras coisas, como os técnicos como o Cuesta, o Molina, que trabalham com o Arteta, são muito bons em refinar os jogadores. Eu acho que, por exemplo, o Xhaka foi um cara que teve uma fase... Ele me parece que ele tá precisando... É foda que ele vai pra seleção, mas assim... Tem alguns jogadores que precisam refinar algumas coisas do jogo deles. Que vão estar aí, tipo... Fábio Vieira e tal. E esses caras são focados muito nisso, né? Então eu acho que também a gente pode conseguir esperar mais de um jogador ou outro. E a gente tá falando de jogadores importantes que não foram pra lugar nenhum. Martinelli não foi pra lugar nenhum. Jesus não foi pra lugar nenhum. Gabizão não foi pra lugar nenhum. Saliba não foi pra lugar nenhum. Ben White é um pária na seleção, então ele tá descansando. E é ótimo, porque só tem ele agora. E o Deus me livre da ideia do Partey jogar lá, mas eu já vou falar sobre isso. Então, assim, eu acho que o Arteta, com o tempo para trabalhar, ele de fato tem entregado, a equipe técnica dele tem entregado, e esse tempo maior entre os jogos e tal vai ser fundamental para a gente estar sempre preparado para arrebentar. E agora, falar em pontos mais gerais, né, a defesa do Arsenal, a titular, a gente está falando aí do Ramsdale, que tem feito uma temporada maravilhosa. Ele teve metade da temporada passada, o segundo semestre dele foi meio... mas essa temporada ele tem sido fantástico, um dos melhores jogadores do time. Reposição de bola dele é um negócio absurdo. O cara é bom. Gosto muito dele. E a gente tem jogado com Ben White, Saliba, Gabriel e Zinchenko tem sido o nosso time. Tirando o Tomiyasu, que jogou provavelmente em todas as posições ali, a gente tem trocado muito pouco. E eu acho que a gente tem trocado muito pouco por um motivo. O Kiwior é um cara que precisa se adaptar. Vamos ver o que ele vai fazer temporada que vem. Vai jogar muito pouco. O Holding é um cara que a gente sabe que não aguenta jogar com a linha super alta, porque ele é um cara lento, recuperação ruim, o passe dele é mais ou menos. Pro Arsenal não dá, eu acho que ele vai embora. O Ben White de lateral direito foi uma revelação. Eu não gostava muito dele como zagueiro, eu não achava ele fisicamente muito imponente. Mas como lateral, ele se torna um lateral muito fisicamente imponente, porque na comparação de tamanho ali, ele é muito maior que os caras, muito mais forte que os caras. E ele tem sido muito competente nisso. E ele virou, de fato, um lateral que apoia com qualidade. E eu acho que, inclusive, isso pode ser um dos motivos de eu achar que o Tomiyasu talvez meta o pé nessa próxima janela de inverno, de verão, no janelão. Por quê? O Ben White ele superou o Tomiyasu em quase todas as características que o Tomiyasu tinha. Ele evoluiu demais essa temporada. E eu acho que foi completamente inesperado. O clube provavelmente não esperava que o Ben White fosse virar isso tudo que ele virou de lateral. Ele é um baita lateral hoje. Um baita lateral. Então, assim, tem que jogar todos os 10 jogos. Porra, amarra ele, bota ele numa banheira de água quente 24 horas por dia, só tira pra jogar. Sei lá, muito importante. Nossa dupla de zaga, eu já falei um pouco sobre ela. Eu acho a melhor dupla de zaga da Premier League. Uma das melhores duplas de zaga do mundo no momento. 2 jogadores que individualmente são muito bons, mas que juntos são melhores. Funcionam juntos. Isso é raro. É raro 2 jogadores tão grandes, tão imponentes, se darem bem juntos. Assim. E o Saliba... Você vê o segundo gol do Arsenal contra o Fulham, você vê a qualidade de passe dele é de meio campo, cara. Aquele passe que ele dá pro Xhaka pra abrir o Fulham é sacanagem, pô. O cara joga muito, pô. Enfim, sei lá. É isso. Joga muito. O Zinchenko joga muito. E ele joga de todas as posições. Às vezes o mapa de calor dele tá aparecendo na ponta direita. Porque ele é vida louca. O Zinchenko é vida louca, entendeu? Ele faz o que ele quiser e tá tudo certo. E funciona. E ele não consegue marcar bem como lateral. É inexplicável. O Zinchenko é um jogador inexplicável. Um cara puta líder. Jogador brilhante.
Só que depois desses, hoje só tem o Tierney. E o Tierney muda o time. Pro Tierney ser bem aproveitado, tem que jogar de outro jeito. E, inclusive, não duvido de ver o Tierney de lateral direito em algum jogo para descansar o menino Ben White, se necessário. Por quê? Porque na direita ele consegue fazer uma função que é muito mais parecida com a dele. Que ele fica ali meio de terceiro zagueiro, meio que apoia e tal. Ele só não vai conseguir cruzar com a direita porque a direita dele não serve nem para subir no ônibus, né? Mas ele pode oferecer mais o underlap, e finalizar, e chutar. Ele chuta bem de fora da área, enfim. Eu acho que pode ser interessante ver o Tierney de lateral direito em um jogo ou outro. Talvez funcione. Nosso meio-campo também passa um pouco pelo que eu tô falando aqui. A trinca titular, Xhaka, Partey e Odegaard, funciona pra cacete. Eu acho que eles se complementam. O Partey na base do meio-campo faz uma função única, tá jogando demais o bicho, nossa. Até quando ele joga mal, ele joga bem. Jogos que ele, sabe... Jogos mais ou menos do Partey hoje são nota 7. Isso mudou completamente. A primeira metade da passagem dele pelo Arsenal era o contrário, assim. Jogos mais ou menos dele eram bem nota 4. Ele tinha jogos muito nota, tipo, negativo 5. E de vez em quando ele era o melhor em campo. Nota 20. Comia a bola. Hoje em dia ele tem sido consistentemente o cara. Joga muita bola. É fundamental. É um cara que não pode se machucar. De certa forma, o mesmo vale para o Odegaard, porque ele oferece uma cobertura física por meio campo que o Fábio Vieira não consegue. O Odegaard recompõe muito bem. Ele é taticamente, defensivamente muito disciplinado. Muito disciplinado. E isso tem sido muito importante pro balanço, pro equilíbrio do time, né? Isso é uma coisa até um pouco subestimada. Porque ele na bola tem jogos brilhantes e tem jogos bem qualquer coisa. Mas ele é um cara que funciona, que trabalha muito o jogo inteiro, corre muito, preenche muito, faz a cola do time. O Odegaard é fundamental. E o Xhaka é uma revelação, né? Porque ele rende numa posição que ninguém esperaria que ele rendesse, que é, sei lá, de falso centroavante. Mas ele agora, com o time mais fluido, ele tem voltado a render bem. E é isso. Tirando o Fábio Vieira no lugar do Xhaka, que eu acho que pode funcionar em alguns jogos, outros não daria certo, não tem que fazer ele também. Tá na mão de Deus. E nosso ataque, curiosamente, é a posição que a gente tem mais opção agora. Porque com o Trossard, a gente tem 4 caras que eu super confio. Que é Jesus, Saka, Martinelli e Trossard. E tem os wildcards, os vida louca lá. O Nketiah, não sei se vai voltar a jogar, mas é um cara que, precisando de um gol, para botar ele junto de um Jesus da vida, eu gosto da ideia. Aí eu acho que ele funciona super. Ele é um cara perigoso nesses momentos. Então, assim, o Arsenal tem as ferramentas para ser campeão. A gente pode ser campeão. A gente tem a vantagem. Mas o City tem o elenco, tem o dinheiro. Enfim, considerando que eles têm muito mais jogos do que a gente, e eles têm um time que me parece muito mais montado para a Champions League, e eles têm esse desejo, o Guardiola, em todas as entrevistas, ele não consegue nem fingir que ele não se importa, tipo, 100% em ganhar a Champions League e provar que ele consegue ganhar a Champions League sem o Messi, que é uma coisa que ele se zoa disso, tá? Sem o Messi eu não vou conseguir, todo mundo sabe que eu não vou ganhar. Ele sente, ele precisa esfregar na cara, nem que falar assim, mas tu tinha o Haaland. Ele fala, meu irmão, aí também não enche meu saco, não, sabe? Vai plantar batata. O Guardiola quer muito, os donos do clube querem muito, porque ganhar a Premier League já ganharam 7, Champions League não tem nenhuma, e o projeto dele já é de longa data, já tem 12 anos no City, né? Eles devem estar... E ganhar antes do PSG, que são os rivais locais do mundo árabe lá. Pô, bicho, devem estar todo mundo louco pra isso. E, cara, a tabela dos bichos é difícil, né, cara? Tem que derrubar o Bayern, provavelmente depois vai ter que derrubar o Real Madrid. É só pedreira, se quiser chegar na final. E mesmo se não chegar, se eles chegarem na semifinal, vão estar com 2 jogos pedreiraços, né? Que vão ter que dar tudo, ganhando ou perdendo. E, cara, pra perder um pontinho na Premier League, pra perder um pontinho impossível. Perder 2 pontos aqui, 3 pontos ali, cara, é um pulo. E a gente vai estar, tipo, no meio de semana, sabe? Tomando um suquinho, treinando, levando um peso, ver um vídeo. Isso pode fazer diferença. Fadiga é uma coisa que pega muitos jogadores. Ninguém teve um descanso adequado. Essa temporada foi uma temporada extenuante. Teve uma Copa do Mundo no meio. Ninguém tem férias direito faz uns 2, 3 anos.
A média de idade do City é maior, tem muitos jogadores importantes com uma idade relativamente mais avançada, como o De Bruninho, que tem sido super descansado, ele deve estar chegando já no limite físico dele. O Gundogan, que é, tipo, a forma vidro humana, né? Ele é um cara que se lesiona muito. Os próprios zagueiros deles, Rubem Dias é um cara que se machuca bastante e tal. Então, assim, eles não podem também, tipo, só ficar repetindo o time semana a semana, jogar 19 jogos, pauleira. Eles vão quebrar se eles fizerem isso. Eles têm muito mais opções. Mas eles não têm tão mais opções assim do que a gente. E acho que eles têm uns 16 jogadores que eles podem confiar com a vida e o resto vai no improviso. Tá, eles têm 3 jogadores a mais do que a gente que eles confiam com a vida. Isso faz muita diferença em posições mais importantes, assim. Mas eles não podem também ficar rodando muito. Se rodar muito, vai perder ponto. E se rodar muito e perder ponto, a gente pode ganhar um campeonato. É isso que eu tô querendo dizer. Talvez o Guardiola fale, não vou arriscar. Fulano, Cicrano, Beltrano, e aí o time ficou muito enfraquecido, empatou um jogo que não devia. É nisso que eu conto, porque eu acho que a gente vai perder ponto. Eu espero que a gente não perca ponto bobo. Se a gente perder... Se só nesses 3 jogos que eu citei, Liverpool, Newcastle e City, sejam jogos... Se a gente ganhar os outros 7, digamos que a gente ganhe os outros 7, os jogos acessíveis a gente ganha. A gente tá falando em precisar de ganhar um desses jogos e empatar contra o City, a gente é campeão. A posição é razoável. E se os caras perderem ponto, a gente tá vendo que não precisa fazer nada nesses jogos pra ser campeão. Você entende? Se a gente não precisar fazer nada nesses jogos pra ser campeão, eu acho que a gente vai ser campeão, porque os outros 7 jogos a gente vai provavelmente ganhar. Eu confio nesse time pra ganhar esses 7 jogos. Então, é isso. Se você contar que o City não vai perder nenhum ponto, eu diria que a gente tem uma chance baixa de ser campeão. Mas se você disser que a maratona dos caras vai pegar eles e aí eles vão perder 2 pontos aqui, 3 pontos ali, aí eu acho que o Arsenal é favorito. Por isso, assim, a gente tem tipo 51% de chance, na minha opinião, de ser campeão. Eu acho que a gente é leve, muito, muito leve, fiapinho favorito. Nesse momento a gente tem a vantagem, a gente tem menos jogos, enfim, teve aí uma Copa do Mundo cansativa no meio. Fiz um vídeo enorme, vai demorar um século pra isso subir, e eventualmente vai subir, e vocês vão ver. Valeu, galera.